Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Vilma, moro aqui na Alemanha há 1 ano e 4 meses. Hoje eu vim aqui falar para vocês o que eu estou fazendo com a ansiedade, como é que eu estou convivendo. E hoje eu vou contar uma coisa bem legal. Assim, até eu entender que eu estava com ansiedade, foi muito difícil. Porque para mim eu estava com tudo, menos com ansiedade. Eu não falo eu tenho ansiedade, eu falo eu estava com ansiedade. Se eu estivesse, eu falava eu estou com ansiedade. A médica aqui, ela ensinou para mim assim: você não fala que você tem, que ela é sua, ela não é sua. Ela está por um momento e ela vai sair. Bom, e aí vocês aí devem estar perguntando o que você está fazendo para conviver com ansiedade. Conviver com a ansiedade é muito difícil, porque quando você descobre que você já não vai morrer do coração, que você não vai morrer, sei lá, cair e morrer, quando você descobre que o que você tem é ansiedade e que ela pode te pegar a qualquer momento, a qualquer hora, e que você vai trabalhar, ou que você está num ônibus, ou que você está aglomerando, está em algum lugar com muita gente, enfim. Eu estava assim. Se eu fosse no supermercado e tivesse muita gente, eu queria sair. Se eu fosse em algum lugar que alguma coisa que eu visse, para mim fosse sinônimo de perigo, eu queria sair. E então eu comecei, quando eu percebi que realmente eu não estava doente fisicamente, sim com esta outra doença que ela mexe com o físico, mas mexe muito com a tua cabeça, e a cabeça é quem comanda, né? Então eu começava a pegar o celular e mandar mensagem para as amigas que eu tinha, não para falar da minha dor, mas para conversar. Oi, tudo bom? Mas a pessoa não me dava sequência na conversa. E minhas filhas também não podiam me dar sequência, porque no momento eu falava, poxa, mas eu não posso nem chamar a pessoa para conversar, ela não pode me ouvir, mas minhas irmãs também, cada uma tinha a sua vida, cada uma tinha não, elas têm a sua própria vida. Depois eu pensei, elas têm a própria vida delas e eu vou ter que conviver com isso. Quando eu percebi que eu estava já com essa doença, ansiedade, que é uma doença que só depende de você, não depende de mais ninguém, é de você. E daí, nesse dia que eu procurei, né, eu comecei a tentar conversar com amigas, as que eu sabia que estavam que aqui a diferença no inverno é 4 horas, no verão é 5 horas. Bom, naquele dia eu estava muito mal. Eu falei, peraí, eu ajoelhei no chão e eu falei, Senhor, eu tô muito mal. Eu não tenho o que fazer, eu não tenho como ir ao hospital, porque se eu for ao hospital aqui ao lado, eles vão me colocar uma injeção. Teve um dia também que eu estava no trabalho e que meu coração começou a acelerar. Só que já estava chegando o momento de eu ir para casa, então eu falei, Deus me ajuda, eu preciso terminar. E aí a hora passou, né? Só faltava acho que uns 20 minutos, ou 20 minutos, meia hora, eu acho, para terminar. Aí eu vim passando mal, passei no hospital e eles me deram uma injeção. E eu sei do que foi aquela injeção, né? E eu não queria mais tomar essa injeção. Então eu disse, Deus, se toda vez que eu passar mal, for nesse hospital, eles vão me dar essa injeção. E eu vou ficar viciada, que é assim que funciona. E daí depois eu descobri, eu sempre fui muito sozinha, eu sempre ouvi muitos problemas dos outros. Tanto é que muitas vezes que eu estava com crise de ansiedade, que até então eu nem sabia, eu ouvia as minhas colegas, né, aí do Brasil. E eu conseguia dar um pouco de força para elas, mesmo eu não estando bem, elas nem sabiam que eu não estava bem. E foi aí que eu disse assim, meu Deus, eu aqui passando mal e ajudo as pessoas, então isso só pode ser o Senhor, não sou eu. Eu comecei a me apegar a Deus e aproveitei o jejum que eu já fazia, porque eu com a ansiedade também estava fazendo mal para o meu estômago comer cedo, então eu comecei a fazer uma dieta, não uma dieta, um jejum. E eu comecei a orar muito a Deus. Gente, eu falei, Deus, eu só tenho o Senhor, não tenho mais ninguém. É o Senhor, eu não posso passar mal no meu hospital, eu não posso ir para ligar para o meu marido, ele vindo do trabalho, eu não posso. Eu só tenho as suas mãos, que eu não consigo tocar com as minhas, mas o meu coração consegue tocar. Não me abandone. E foi aí, gente, que eu comecei a ter muita fé. E um dia eu estava zapeando o YouTube, encontrei esse doutor aqui, doutor Marco Abud. Ele é psiquiatra. Você que está com um problema, que está se sentindo só, começa a seguir ele, porque ele não vai entrar com religião. É como se ele te dá uma aula e ao mesmo tempo ele te ajuda. Então ele me ajudou muito. Através dele, eu consegui uma ajuda. Deixa eu ver aqui. Assim, muito pontuais. Olha, Tem pessoas que não tinham ansiedade, mas aí eles se ele é pararam, muito bom esse médico. enfim,
E ele é de São Paulo, né? Do Hospital das Clínicas e também do Albert Einstein, uma coisa assim, um excelente professor e psiquiatra, né? Porque todos os psiquiatras que eu pegava aqui, eu não conseguia entender o que ele falava, no sentido de que naquele momento eu não queria ouvir eu queria ouvir uma solução. O porquê e solução, o que está acontecendo com o meu corpo? Porque a gente, quando está com ansiedade, a gente quer saber o que está acontecendo, por que eu estou assim, vou morrer, não vou morrer? Porque aí você descobre, não, eu não vou morrer, então eu vou tomar uma atitude, né? Aí eu imagino assim, bom Deus, agora eu tenho o Senhor aí no céu, o Senhor me fez encontrar esse homem mesmo aqui esse doutor mesmo aqui no YouTube. Ele nem sabe que eu existo, mas eu sei que ele existe. E o legal é que ele passou por isso também. Então, o que eu fiz, gente? Eu comecei a ouvir esse homem, a fazer os exercícios que ele falava. Eu comecei a cuidar um pouco da minha mente, a controlar a minha mente, que é muito difícil. E eu agora sei que a ansiedade, ela dura minutos. Às vezes ela pode durar horas, às vezes ela pode ser de dia, de noite, mas ela não é para sempre. E o que a gente que tem ansiedade tem que fazer é se controlar. É respirar com calma, é pensar com calma, é confiar em Deus, que você é como se você estivesse no mar e longe de você tem um tronco para você subir ou uma ilha, mas você não consegue chegar lá. Então só Deus pode te ajudar. Mas já tem um tronco. Então eu vejo Deus me ajudando e esse tronco sendo esse médico. É claro, né, que eu vou precisar, eu tenho aqui pedidos para um psicoterapeuta aqui, mas ele tem que falar meu idioma. Então tá um pouco difícil, mas isso já me liberta dos medicamentos. É óbvio que se eu precisar tomar os medicamentos por algum surto, alguma coisa, eu vou tomar os medicamentos. Mas se eu puder escolher entre ser forte e não tomar os medicamentos, eu não vou tomar, eu vou cuidar de mim de outra forma, porque eu sempre fui muito forte. Eu sempre tive muita força. Eu sempre, por todos os momentos difíceis da vida que eu passei, eu sempre tive muita resiliência, eu sempre fui muito forte, determinada. Eu vou sofrer, mas isso vai passar. E é como a ansiedade. Muitas vezes eu ia fazer um vídeo aqui, gente, para vocês verem que a ansiedade ela mexe tanto comigo que o meu canal ele não tá nem certinho, ele não tem playlist. Às vezes eu não conseguia nem gravar. Agora eu vou fazer playlist dos assuntos para ficar mais fácil para a pessoa que está aí, para ela ver. Então você aí que também está me assistindo, curte meu canal, compartilha com quem precisa também de ajuda e me ajuda a crescer também, dá uma força para mim gente, eu até pensei, cara, eu acho que as pessoas que passam por isso, a gente devia se unir, de não sei de que forma, mas a gente devia se unir para poder a gente conversar entre nós. É como as pessoas que bebem, elas se reúnem quando elas querem ajuda entre elas, porque só quem passa é que sabe, né? E quando você procurar alguém, um amigo, um irmão, e querer falar, e naquele momento a pessoa não te ouviu, ou não te ouvir porque não quer te ouvir, enfim, gente, ela pode pensar, eu já tô cheio de problema, e graças a Deus eu nunca levei problemas para ninguém, eu sempre levei a parte boa da minha vida. Eu tô feliz, aconteceu isso, né? Que isso também é um pouco de erro. Mas eu sempre fui assim, eu nunca fui lá, gente, eu tô passando por isso. É a primeira vez na minha vida que eu faço isso, sabe? Que eu busco pessoas. Mas aí eu entendi que eu tenho Deus. E que mesmo eu não podendo tocar nele, ele ia mandar anjos para mim. A forma que ele manda os anjos, eu não sei, mas ele manda. Aí tem meu parque lá, que tem os meus anjos em forma de natureza, em forma de animais que olham para mim, que me fazem esquecer tudo. Ali é o meu remédio. Eu chego lá, eu posso estar como tiver, e eles começam a sair da água e vir para mim, e eu fico, meu Deus, eu tô bem, graças a Deus. Olha só, eles vêm até mim, então eu não sou uma pessoa de energia ruim, eu estou apenas passando por um momento difícil. Então, gente, o que eu quero dizer? Você aí que está passando por ansiedade e você ainda não tem acesso a médico, seja forte. Procura esse médico aí, Dr. Marcos Abu, aqui no YouTube. Ou se você tiver condição de passar com ele, nossa senhora, né? Seria ótimo, mas vai ser ótimo para você também. Mas se você não tem, se você se sente sozinho também, sozinha, se você às vezes se sente, poxa, ninguém me ouve, não se preocupa que isso também acontece comigo, as pessoas não me ouvem. E a pior coisa que tem é a pessoa querer te ouvir depois por consciência. Eu não sabia que você estava assim. Cara, isso aí pra mim vira a página que não funciona, né? Eu procuro sempre quando uma pessoa me solicita e ela não tá bem, eu gosto de ouvi-la até o final, né? Eu acho que isso é fundamental. É para isso Deus nos deu 2 ouvidos, para ouvir, e uma boca para se calar e ouvir. Mas as pessoas não são assim. Como eu moro aqui na Alemanha, com a graça de Deus, eu sou uma mulher abençoada. Como eu tenho aqui só boas notícias, então às vezes até minhas boas notícias incomodam, né? Minha felicidade, talvez. Não que eu seja felicidade, mas as pessoas são assim. Infelizmente, né? Mas, gente, e para fechar o vídeo, eu quero dizer uma coisa. Eu não vou deixar
a ansiedade me matar, me enclausurar, me drogar de remédio, me encher de, sabe? Não, eu não vou. Eu estou caminhando para minha cura e eu sei que é um dia, cada dia, um dia. Hoje eu tô assim, amanhã eu estarei melhor. E sempre. E outra coisa, estou fazendo, sou católica, estou fazendo também a novena da Quaresma. E a Quaresma, né, aqui. E quando for dia 20, eu vou na igreja, que aqui vai ser um português, que é dia 20 que ele vai fazer a missa, né, um padre português. E eu achei muito legal, porque eu vou na missa do alemão, para mim é importante, do italiano também. Mas eu fiquei muito feliz de ter um padre que vai falar português e que lá vai ter portugueses, pessoas que falam português. Me faz um pouquinho estar no Brasil. E é isso, gente. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Se você tem ansiedade, lute por você. Não perca a sua fé. Não é difícil, tá? Ah, e eu queria falar, eu fico muito com essa camiseta porque ela é tão confortável, essa camisa. Eu chego, jogo ela e tá um dia lindo, gente. Olha que coisa mais linda. Olha lá. Vendo? O sol gritando. As minhas roupas saíram lá do calabouço. Tá aqui, tá secando. E é isso, gente. Obrigado. Não esquece de curtir, de compartilhar. Não esquece de me ajudar também a crescer e eu vou fazer o meu canal mais certinho, mais eu vou arrumar, tá bom? Fiquem todos com Deus e uma semana abençoada a todos. Tchau!